Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Nós saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também os amados irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, da mesma forma, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, tá? E nós, no último estudo, nós terminamos no versículo 17, tá? Mas nós vamos ler hoje a partir do 13, tá? A partir do 13 e terminar no 17. Onde nós terminamos, tá? Porque existe uma razão para fazer isso, tá? Eu vou explicar à medida que a gente vai estar estudando. Amém, amados? Então vamos abrir Gálatas capítulo 1, a partir do 13. Eu vou ler na Almeida, revista atualizada dessa vez. São pequenas diferenças em relação à revista corrigida. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1, a partir do 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Só para efeitos de leitura. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós oramos e bendizemos o teu santo nome, mais uma vez. Nós suplicamos a assistência do Teu Santo Espírito, ó Deus, às nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, de maneira que cada um, ó Deus, daqui, a começar por mim, Senhor, que necessito da Tua graça e misericórdia, saia alimentado com a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, é alimento para as nossas almas. Nós oramos, agradecidos pelo que já fizeste hoje e pelo que farás em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Irmão Carlos, Paz do Senhor. Graças e paz. Amados, eu acho que esse é o quarto, talvez, ou o terceiro, acho que é o quarto encontro já no livro de Gálatas, né? Esse é acho que o quarto encontro. A gente vai fluir nesse livro, né? Não vai, são 6 capítulos apenas, mas a coisa vai andar. Por que eu li esse pequeno pedaço? Tá? Na verdade, nós não vamos conseguir, lógico, concluir hoje, mas o que Paulo vai começar a falar e a fazer, e o que ele já começou desde o versículo 13, onde nós começamos a ler, quem está acompanhando, vai até o final do capítulo 2, vai até o 2:21. Amém? Então nós não lemos isso tudo, né? Nós lemos o capítulo 1 do 13 ao 17. Tá? Então por isso que eu fiz isso. Mas nós vamos entender por que ele vai, o que ele está fazendo aqui, até o versículo 21. Nós já sabemos dos problemas, já estudamos antes, dos problemas ali na região da Galácia, das igrejas da Galácia, isso aí nós já vimos. Amados, o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo agora na carta, mas imagina ele presente falando para pessoas. Ele está fazendo agora um testemunho da sua vida. Ele precisa disso. E ele divide o testemunho da sua vida, tá? Como eu falei, não que Paulo gostasse de fazer essas coisas. Nós já dissemos que em Gálatas é o maior relato sobre ele mesmo.
A primeira está em 2 Coríntios, no capítulo 11. É onde ele mais vai falar um pouco sobre ele mesmo, porque era necessário. Mas Paulo não gostava dessas coisas. Tem uma razão de ser, é para a glória de Deus. Não é para enaltecimento do próprio apóstolo, né? Mas como estava em dúvida o apostolado dele, o evangelho que ele pregava, ele vai focar muito nisso no começo, tá? Então, nós não vamos reler tudo que nós já vimos agora, a gente vai adiantar, mas só para os irmãos identificarem. Os versículos 13 e 14, amados, onde ele começa dizendo qual foi o proceder dele no passado. Que passado? Quando ele era seguidor da lei de Moisés, já tendo Cristo nascido neste mundo, né? Exercido o seu ministério, morrido, ressuscitado, enfim, tudo aquilo que nós já vimos, derramado o Espírito Santo, subiu aos céus, não é? Então, os versículos 13 e 14 é Paulo relatando em 2 versículozinhos o terrível passado dele. 2 versículos. Amém? É um testemunho. Sabe aquelas pessoas, irmão, conta aqui na frente o teu testemunho. Aí o irmão vai lá. Aí, quanto tempo eu posso falar? 1 hora. Aí ele gasta 50 minutos falando do passado. 1 minuto da conversão e 5 minutos da vida atual dele. Os irmãos já estão começando a entender o que eu quero mostrar aqui. Não é isso? Aí fica, rapaz, você fez isso tudo, você foi aquilo tudo. Aí ficam maravilhados com o passado dele. Ninguém se importa com a transformação de vida, nem ele mesmo que está testemunhando. Então Paulo dá 2 versículos. Em 2 versículos, ele é curto ali, assertivo. Eu devastava a igreja. Ponto. Quando nós chegamos no versículo 15, amados, até o 16, parte A, que seria mais ou menos a metade do versículo, ele vai falar o quê? Do encontro com Cristo. O que aconteceu para que Paulo pudesse começar a relatar o que ele vai relatar depois. E ele vai dizer, quando, porém, ao que me separou, né, Deus, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove, ou seja, foi da vontade de Deus revelar o seu Filho Jesus Cristo em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então esse pedaço aí, ele está falando o quê? Foi do seu encontro com Jesus Cristo. Ou na verdade, Cristo ele nunca foi atrás, ele estava perseguindo a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz, eu sou Jesus, Saulo, né? Ainda era chamado de Saulo, eu sou Jesus, Atos 9, a quem me persegues. Não é? Então aqui é uma segunda etapa da vida dele. A primeira etapa, o passado cruel dele e de zelo. Nesse versículo 15 e metade do 16, ele está falando do encontro com Cristo, como foi algo maravilhoso, sobrenatural, e do seu chamado para ser apóstolo, para pregar para todo mundo. Você for lá, mas fala dos gentios, fala de judeus e fala de reis e de poderosos. Ele iria testemunhar para todo esse povo. Agora, Paulo, relatado o seu passado, relembrando, porque os Gálatas já sabiam disso. Lembrando que quando ele escreve é porque ele esteve lá algumas vezes. Nós já vimos que ele, só na primeira viagem, ele foi na ida e na volta. Nas principais cidades da chamada Galácia do Sul. Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia. Tá? Tudo igreja que ele ia pontualmente, ia nas sinagogas, pregava sempre seguindo aquela ordem. Primeiro aos judeus, tá? Aquela coisa toda. Aí da parte B, amados, em diante, até o final do capítulo 2, Paulo vai estar falando da nova vida dele em Cristo. Vocês percebem a diferença? No relato do testemunho, ele vai estar falando numa crescente, né? Ele vai numa crescente, ele vai começar a contar por onde que ele andou,
E qual era principalmente o propósito disso? Porque o que é que os judaizantes diziam? Não, ele aprendeu de algum homem. Ele esteve em Jerusalém para aprender de apóstolos. Então, vamos dizer, o evangelho dele tem um pouquinho do homem aí no meio. E não era isso, né? Ele vai mostrar como ele esteve pouco em Jerusalém e como ele andou sozinho. Entendeu? Porque para Paulo fazer a primeira viagem missionária, aquela que usava navios, principalmente, por terra e por navio, levou mais de 10 anos da conversão dele. Não foi uma coisa rápida, não. Ele ficou sozinho, longe de apóstolo, não tinha negócio de apóstolo, não. Pregando lá na própria terra dele, de onde ele era, Tarso, na Cilícia. Então, amados, desde a metade do versículo 16, aí termina no 24, e o capítulo 2 inteiro até o 21, ele vai estar falando da sua atuação como uma nova criatura. O que é que aconteceu, o que é que ele fazia, e alguns pontos relevantes ele quer destacar, porque os gálatas precisavam ouvir isso. Então, isso aqui é muito interessante, é aquele famoso testemunho, como eu falei para você. Você fala do o que você era, o que é que o teu encontro com Deus, não é? Quando as pessoas, né, não é obrigado a ser igual de Saulo, né? Às vezes é no silêncio, é no ouvir a palavra, é na sua intimidade, na simplicidade. O Senhor está visitando teu coração, ponto final, dali em diante você mudou e o Espírito vai trabalhar. Por isso que o Senhor fala do novo nascimento, assim, se você não sabe de onde o vento vem, para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Mas tem um grupo aí que tem negócio de data. Nascido de novo, dia tal, às tal hora. Eu não sei como é que o cara consegue detectar isso aí. A hora e o dia que nasceu de novo. Pode ter alguma coisa, né, parecida com o do Paulo, um evento tão... Mas, amados, então por isso que eu fiz questão de ler para os irmãos, porque eu usei isso aqui para a gente caminhar para tentar avançar no capítulo, mas é importante. Agora nós vamos ver o que é que Paulo vai dizer, ó, sem detença, quer dizer, sem detença está na ara. Em outras versões tem outra expressão, provavelmente como é que está na tua esse versículo 16, depois que diz que ele pregasse aos gentios? Não é sem detença. É só o finalzinho, a parte B, ou pode ler o versículo todo, 16. Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Amém? Então, sem detença é o mesmo que imediatamente, ou seja, eu não me detive, eu não fiquei parado de braços cruzados, é isso que ele está dizendo. Amém? Que não é uma expressão falada no dia a dia, né? Sem detença. É usado assim, detenção, mas são palavras ligadas, ou seja, você fica estático, preso em algum lugar, detido. O que ele quer dizer é, imediatamente eu comecei a fazer alguma coisa. Mas, agora, nesse testemunho, o que é que ele está dizendo? Que nem homem algum ele consultou. Ele já começa a dizer. Porque eu já falei que os que estavam pervertendo o evangelho, eles faziam duas coisas. Eles diziam que Paulo pegava a cola de alguém. E ele já disse antes aqui que ele não recebeu nem de homem algum, nem por meio de homem algum. Ou seja, não foi homem algum que ensinou para ele, nem foi homem algum que intermediou um diálogo entre ele e Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo direto com ele, tá? Então ele diz que ele não parou, mas partiu para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Mais ou menos 3 anos. Esse detalhe desse local aí da Arábia, tem muito deserto ali, deserto da Arábia, tal, ninguém sabe ao certo. Mas a grande maioria dos que comentam falam que foi um período também de aprendizado dele com o Senhor. Era ele com Cristo, a gente não sabe ali. Não é? E depois voltou para Damasco, porque queriam matar ele já em Damasco, pelo simples fato dele ter se convertido. Porque ele foi para Damasco para prender e trazer presos para Jerusalém cristãos. E agora ele prega Cristo. Não é? Então ele teve que ficar
em outras áreas. Mas ele dá aqui a ideia de que ele não ficou detido, parado. Esse homem estava em comunhão. É interessante que os 3 anos, lembra muito os 3 anos também, ou 3 anos e meio, que os apóstolos dos 12 ficaram com Cristo, né? Lembra muito isso. Então, decorridos 3 anos, aí é que ele vai dizer que subiu a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Na versão dela vai estar Pedro mesmo, ao invés de Cefas, tá? Mas os comentaristas, interessantes, os comentaristas falam que nesse caso de Paulo estar chamando Pedro de Cefas em algumas ocasiões, faz sentido, porque, na verdade, o nome de Pedro não era nem Pedro nem Cefas, né? Era Simão. O nome de Pedro era Simão. Quem chamou ele de Cefas foi Jesus. Cefas, você vai dizer Bíblias com uma assim, tendência judaica, com Kefas, K-H-E, a mesma coisa. Por quê? É pedra. Porque Pedro é o nome grego, é o nome que está escrito em grego. E é um acréscimo ao nome dele, o nome dele é Simão. O nome dele mesmo é Simão Bar-Jonas. Essa partícula Bar é filho, Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, está lá em Mateus 16. Te darei as chaves do reino, tu serás chamado Cefas. Que quer dizer Pedro. Então Pedro é o grego, que é Petros. Cefas é o aramaico. É o aramaico, judaico, era o Cefas. Tá? E Simão era o nome dele, mas ele é mais conhecido na Bíblia como Pedro, porque foi como Jesus acrescentou. Jesus não tirou o nome Simão dele. É Simão Pedro, ele ficou Pedro, tá? Então, toda vez que vocês verem Cefas, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Amém? Não tem problema nenhum. E ele foi lá e permaneceu com eles 15 dias, né? 15 dias. E não viu outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, que é também chamado apóstolo, mas não é o Tiago dos 12 primeiros apóstolos, amém? Esse Tiago era irmão, filho de José e Maria, assim como Judas, que não é Judas o Iscariote, nem Judas o outro, que havia um outro Judas também no meio dos 12. Tá? Era o irmão que, quando vocês forem ver em Atos, aqueles cerca de 120 que estavam em oração, aguardando a descida do Espírito Santo, vai estar Maria e os irmãos de Jesus. Tiago, Judas, tudo lá, tudo convertido. Então esse Tiago, ele assumiu, vamos dizer assim, a liderança da igreja em Jerusalém. Tá? Então Paulo vai até eles e ele diz o prazo, 15 dias. E ele não foi aprender. Existe um ou outro comentarista, melhor dizendo, que fala isso. É uma minoria praticamente desprezada nesse comentário, porque a grande maioria fala que Paulo não foi lá para aprender nada de Pedro, nada disso. Ele foi avistar-se, ter com eles como uma visita mesmo, depois disso. Tá? E no 20, irmãos, o versículo 20... Isso é tudo, nós estamos falando de testemunho. O versículo 20 é muito interessante, porque a coisa era tão difícil lá nas igrejas da Galácia, como aqueles homens perturbaram. Olha o que Paulo tem que dizer no versículo 20. Quem pode ler? Aí qualquer pessoa pega esse microfone, tem que rodar, hein? Pode ler, o 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Amém? Já pensou, você está no meio de um discurso, aí você está olhando para o público, aí você vê algumas caras assim, meio desconfiado. Tá bom, faz conta que é verdade. Tal. Ele tem que parar e no meio da carta dizer isso, gente. Acerca do que vos escrevo, ele diz, olha, eu faço isso diante de Deus. Testifico que não minto. Um judeu, para fazer isso, se ele está mentindo, eles tinham em mente que a ira de Deus recairia sobre eles de uma maneira
fulminante, ou naquela hora ou depois. Então ele deixa registrado que não está mentindo diante de Deus, é como se fosse um juramento. Ele não estava jurando, é como se fosse um juramento. Não minto, falo isso diante de Deus, estou falando a verdade. Mas é incrível Paulo ter que fazer uma pausa na descrição do seu testemunho apostólico, da autoridade apostólica recebida de Jesus, para dizer, para reiterar que o que ele está falando e o que ele já disse antes é verdade. E citando Deus, Theos, aqui no diante de Deus. É como quem diz assim, eu seja fulminado se eu estiver mentindo aqui. Que a ira do Senhor seja sobre a minha vida. Se o que eu estiver dizendo tiver um propósito distinto, ou de me enaltecer, ou de ser melhor do que os outros, disputa de mestres, eu sou melhor do que o outro é melhor do que eu. Não, eu estou aqui porque vocês receberam o evangelho genuíno, único e verdadeiro, e tem gente pervertendo, e é tão grave que isso aí leva para o inferno. Não é um desvio pequeno, isso é morte eterna. Seguir esse caminho que vocês estão seguindo. Obrigado, Janete. Leu aí. Então, amados, aí depois ele vai dizer, olha o quanto é interessante o testemunho depois de um homem transformado. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Isso porque lá em Jerusalém, nesse pouquinho tempo que ele ficou, já tentaram matar ele também, quando souberam. Isso está tudo em Atos. Ele era assim, toda hora ameaçado de morte pelos judaizantes. Depois fui para a Síria e Cilícia, e onde ele ficou bastante tempo, na terra onde ele mesmo nasceu. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. O que ele quer dizer? Porque a maioria dos apóstolos ficavam em Jerusalém. Eles saíram também a pregar. Então ele falou, olha, as igrejas da Judéia, e aí não se restringe a Jerusalém. Que alguém poderia pensar, você não aprendeu em Jerusalém, mas você aprendeu em outra cidade da Judéia. Ele está falando, não, eu não era sequer conhecido das igrejas da Judéia. Então ele está tendo que dizer o tempo todo essas coisas, relembrar. Eu não era sequer conhecido das igrejas da Judéia. Isso não fazia parte, vamos dizer assim, do meu roteiro. Eu não era conhecido de vista, ninguém me conhecia, melhor dizendo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Então, aí já são terceiros dando testemunho dele. Aquele que um dia nos devastava, nos perseguia, nos maltratava, agora ele prega a mesma fé nossa. Agora ele prega a mesma fé nossa. Aí o 24, Claudinho, o que é que diz o 24? Isso é para enaltecimento de Deus. Quando souberam disso, quando as igrejas, o que é que aconteceu? E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? A glória pertence a quem? A Deus. Então todo mundo das igrejas da Judéia que não tinham visto, mas ouviram falar, informação fidedigna, que aquele que perseguia, agora ele prega a mesma fé nossa em Cristo Jesus, a graça de Deus. Então o que as igrejas faziam? Saltavam dando glória a Deus. Glorificavam a Deus ao meu respeito. Isso é muito importante. E termina o capítulo 1. Então, a glória a Deus, né, irmãos? Então, acerca, inclusive, só para fechar, aí a gente pensa que o testemunho acabou. Não, ele continua, porque a Bíblia tem capítulos e versículos. Ele vai continuar aqui até o final do 21, tá? Sendo que no capítulo 2, do 11 ao 21, é quando tem aqueles detalhes da repreensão de Pedro, e ali entra-se numa questão um pouco, é testemunho sim, mas é uma coisa mais focada, onde ele vai falar um pouco até parecido com o que ele já fala em Efésios, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, algo parecido com isso, tá?
que provavelmente não sei se dá tempo de chegar hoje lá, mas aqui dá. Você vê que o testemunho dele, como é valorizado o testemunho da transformação na vida daquele homem. Como ele tá contando para que eles creiam, que ele não precisou, que ele recebeu esse evangelho de Jesus Cristo. É interessante que existem aqui duas coisas que eu anotei e que tem na Bíblia, e que Paulo entendeu muito bem, e que está tentando transmitir também para os seus ouvintes da carta e da igreja da Galácia. Um é a chamada acusação, né? Porque os judeus, ou aqueles falsos irmãos, que ele chama também assim, o acusavam. O acusavam. E essa função de acusar, dessa forma que eles estão fazendo, de maneira... eles podiam até ter boa vontade, mas eles não tinham nenhuma inspiração. Eram falsos irmãos mesmo. Isso é coisa do adversário das nossas almas, irmãos. Pode ter certeza que por trás disso existe o inimigo dos homens. Aqueles que desejam a morte dos homens. Se alguém puder abrir em Apocalipse 12, acho que é isso, 12:10, lê o 12:10, por gentileza. Se eu acho que não é. Apocalipse 12:10. O microfone. Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10. Então ouviu uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? Lá, João vê no Apocalipse, né, ali, um louvor que é dado a Deus, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Então, o que o inimigo vive a fazer é acusar diante de Deus. Acusar diante de Deus. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Paulo não deu muita bola para o passado dele aqui no testemunho. Claro que era algo que ele sentia muito aquilo ali. Ele de vez em quando está relembrando, pois que persegui a igreja do Senhor. Ele vai dizer que ele é o último da lista dos salvos, de tudo que é apóstolo, tudo que é ser humano na vida, ele é o pior de todos. Ele está lá naquela lista do primeiro colocado por último, ele é o último. Então a gente tem que achar um lugar acima de Paulo, penúltimo, que ele, segundo ele é o pior de todos, ele é o último. Porque ele perseguiu diretamente a igreja do Senhor. Mas o acusador é isso aí. O acusador, ele não tem vez. Não tem vez. Agora, olha o que Deus faz, pode ser o próprio Carlos, lá em Hebreus. Qual foi o concerto? Hebreus 8, 12 e 13. Hebreus 8, 12 e 13. Amém. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Amém? Enquanto tem o acusador, enquanto tem um grupo trabalhando para o inimigo de Deus, que é a acusação, fica lembrando do teu passado, fica fazendo você lembrar do que você era, a palavra que Deus dá para os seus filhos é essa: dos teus pecados não me lembrarei jamais. Quem diz é a palavra, é novo concerto, está profetizado por Jeremias no capítulo 31, versículo 31 e seguinte, do profeta Jeremias. Não precisa ir lá. Mas se vocês forem lá em Jeremias, ele vai dizer, eu farei uma nova aliança, não como aquela que fiz quando vocês saíram do Egito. Mas essa aliança agora é no sangue do Cordeiro, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Então o acusador, ele quer fazer você desconsiderar a nova aliança.
E Hebreus diz, não, muito pelo contrário. Essa é a nova aliança que está vivendo. A antiquada, não é ela que salva, ela não foi feita para isso. Que era a lei de Moisés. Né? E nessa aliança está dito que ele é piedoso, que ele terá misericórdia de nós e que dos nossos pecados não se lembrará jamais. Não é que os pecados não existiram. É que na nova aliança, Jesus Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Amém? Essa é a nova aliança. Então, a diferença, Paulo está mostrando isso no seu testemunho. Então, a glória é a Deus, porque é Deus quem faz esse trabalho da graça. A lei foi dada por Moisés, João capítulo 1. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, graça e verdade por Jesus Cristo. Amém? Vamos passar aqui. Aí ele diz que 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Aqui é só um comentário. Sobre esses 14 anos, os comentaristas não se entendem. Cada um tem uma opinião. Então, não vou nem entrar nesse mérito. A partir de quando começa a contar? O comentário de um diz que a partir de tal data, e que vai, o outro diz não, é a partir de tal. Todos os comentaristas de renome. Não é que eles estão errados, nem que é ruim para a gente. O nome já está dizendo, é um comentário de um irmão nosso. Né? Igual aqui, ó, Bíblia de estudo Shed, Bíblia do seu Shed, tem notinhas de rodapé tal, 90 e tantos % a gente concorda, outras coisas a gente fica em dúvida, outras a gente não concorda. Mas que ela é útil, toda a Bíblia de estudo. Né? Nunca caia num conto assim, achei uma Bíblia de estudo que tudo que está lá é a verdade. Só porque o nome está escrito que é Bíblia de estudo. Não. É uma opinião de homens estudiosos que você tem que saber aproveitar. Agora, claro que tem que ser nesse nível, né, irmão? De 90 e tantos % para cima de aproveitamento. Porque você pega uma Bíblia de estudo que tudo que você vai lendo é contrário ao que está na Bíblia, é melhor você parar. Nem empresta para ninguém, joga fora, porque se não serve para você, não serve para terceiros. Né? Não sei se tem alguma Bíblia assim, mas a maioria das Bíblias de estudo, elas são bem aproveitáveis. Existe um ponto ou outro que você acha estranho, né? Alguma coisa aqui na do Shed, na Pentecostal, mas tem coisas, a maioria sim, é de grande utilidade para o esclarecimento dos irmãos. Tá? Então, esses 14 anos é uma parte, na visão do Shed, ele diz assim, não se sabe se são contados a partir da sua conversão ou da primeira visita. Tá? É a opinião dele. Parece e tal, aí é uma opinião. Aí vem outros, só para saber. Agora aqui tem um ponto interessante, que vai dizer assim, ele diz que subiu em obediência a uma revelação, ou seja, Paulo tinha muita intimidade com Cristo, né? E com o Espírito Santo. Ele revelava, falava com ele, ó, sobe a Jerusalém. Pode ser por ele, e aí ele já na igreja, porque já tem tempo, pode ser, por exemplo, como lá em Atos 13, que eles são separados com Barnabé, é uma revelação. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a missão que eu vos tenho, para a obra que eu tenho para eles fazer. Amém? Por exemplo, né? O que ele está dizendo é, não foi da minha cabeça, estou com vontade de ir a Jerusalém, quero ir lá. Não, não é isso. Ele diz o seguinte, subi levando Tito em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr o ter corrido em vão. Né? Aqui é um comentário. Paulo não tinha dúvida que o evangelho que ele pregava era o evangelho de Jesus Cristo. Tá? Ele está deixando claro para os Gálatas que não faria sentido ele ter corrido tanto anos, né, para chegar lá e alguém dizer para ele, não é bem assim, você está pregando outra coisa. Entendeu? Ele está dizendo, ó, eu não corri em vão, meus irmãos. Eu não corri em vão. Tá? E no 3, esse 3 é interessante, eu lembro de uma história minha no passado. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.
né? Eu lembro, meados dos anos 90. Estava eu e um irmão em Cristo, estava no local de trabalho, e ele era cristão, né? E aí, a gente conversando, acho que na hora do almoço, no momento lá de trabalho, ele chega para mim com esse versículo: Reginaldo, estou lendo a Bíblia, tal, e contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aí eu falando comigo, meu Deus, se eles perguntassem para mim, o que eu vou responder? O que é isso? Aí ele, né? É um texto difícil de entender. Aí eu falei, ainda bem que você falou isso, que eu também acho difícil de entender. O que né? Solto. Contudo, nem mesmo Tito, que estava conosco, foi constrangido, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Não, isso não está solto aí, né? Vamos entender um pouquinho isso aqui. Isso foi em 90 e pouco, né, irmão? Tem que dar um desconto. Agora nós estamos em 2025, eu já aprendi. Depois de muito cascudo, eu já aprendi. O que é aqui, amados? Tito, interessante, Tito não é citado no livro de Atos, tá? Tito não é citado no livro de Atos, mas ele veio a se tornar um ministro também, ele acompanhava Paulo. Porque alguém pode... o que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele sendo grego, ele não tinha que se circuncidar, gente. Ele não tinha. Por quê? Porque a briga lá na Galácia era que os judaizantes estavam querendo obrigar os homens a se circuncidar e ir para a lei de Moisés. Ora, se Tito é grego, ele vem comigo a Jerusalém como cristão, mas não vai, em hipótese alguma, se circuncidar por causa dos judeus. Não vai mesmo. Tá? Então, Paulo está dizendo, amados, que Tito, que estava com ele, sendo grego, né, foi constrangido a circuncidar-se. Então, ele está contando para os Gálatas, o pessoal da Galácia, vocês estão na Galácia, e tem gente colocando na cabeça de vocês, eu estou dizendo que um grego foi comigo para Jerusalém, se reuniu com os apóstolos, mas nem ele foi constrangido, quer dizer, obrigado. Ele não foi obrigado a isso. Ele não foi obrigado a isso. E nem fez, sendo grego. Mas algum irmão estudioso, como Carlos, Bíblia de Estudo, Nova Almeida atualizada, tal, já leu todos? Não, né? Vai lá em vai lá em Atos 16, Carlos. Lê o versículo 1, 2 e 3. Para a gente entender essa questão. Aqui é Tito. Tito não é citado em Atos. Atos 16, 1, 2 e 3. É quando o apóstolo Paulo conhece o Timóteo. Apresentam a ele um cidadão chamado Timóteo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Amém? Porque alguém pode ficar na dúvida. Peraí, Paulo circuncidou Timóteo? O pai dele era grego, mas a mãe era judia. Olha a confusão. O que é que Paulo fez? Agiu com sabedoria. Ele talvez não fosse nem obrigado. Ele falou, para evitar, por causa dos judeus, por ele ter um braço familiar judaico, a mãe e a avó, não é? Que está lá escrito na própria carta ao Timóteo, né? A tua avó Lloyd, a mãe eu não lembro agora, mas a avó dele era Lloyd. Paulo, quando escreve a Timóteo, a palavra dele era judia. Aí ele pegou Timóteo, já adulto, e o circuncidou para evitar confusão. Mas não pensem que ele fez isso para ceder a questões de lei. Ele fez isso por uma questão que alguém poderia alegar. Esse camarada não pode entrar aqui, não pode por aquilo, porque a mãe dele é judia. Aí Paulo dizia, mas o pai é grego. Agora Tito não. Tito não tinha nada, 100% não judeu.
Amém? Deu para entender a diferença? Porque alguém pode um dia perguntar, por que Timóteo foi circuncidado e Tito não? Você já sabe a resposta. Pode explicar já no trabalho, um colega perguntar, não é? Por que Paulo disse que por causa dos judeus circuncidou Timóteo e com relação a Tito ele não fez isso? Porque Tito não tinha nem um laço de parentesco com o judaísmo. Já Timóteo tinha por parte de mãe, avó, essa coisa toda era de linha, era raiz judaica. Então, para evitar, e como ele era um homem muito bem, vamos dizer assim, como é que a gente, recomendado, né? Uma pessoa que os irmãos ali recomendaram, olha, esse varão é de grande proveito e tal. E aí Paulo foi lá e se inteirou da... Obrigado, tá, Carlos, por ter lido aí. Então, querido, ele não cedeu. E no versículo 4, ele vai dizer por quê. Isto foi por causa dos falsos irmãos. É o que eu falei para vocês, o que ele chama de falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar ou de ver a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ou seja, eles acham que você é tão livre em Cristo, lembra? O homem adora colocar um fardo. Essa graça é um negócio barato. Você tem que levar uma pedra, uma mala, um piano com alguém sentado em cima, para poder Deus te receber no céu. Não. Esse é chamado dos falsos irmãos. Falsos irmãos. Tá? Eles criam esse problema. Isso aí pode ser um outro que o Carlos já leu 2 vezes. Podemos ler Atos 15. Quem pode ler? Claudinha? Atos 15. Vai lendo do 1, eu acho que é lá pelo 5, mas só para contextualizar. Atos 15 é o primeiro concílio da igreja, tá? Reunião de Jerusalém e tal. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar-vos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. O que é que está dizendo? Fariseus se converteram também. Alguns fariseus se converteram. Só que os fariseus que se converteram a Cristo, alguns deles, né, a Bíblia não fala a quantidade, mas diz alguns desses fariseus, esse problema começou lá em Antioquia da Síria, né? Que era a grande cidade. Aí os homens foram lá, e Paulo e Barnabé disseram, não é assim. Aí foram para Jerusalém para tratar desse caso. Dessa questão, dessas obrigações para os gentios. E aí a gente vê lá no 15, que nessa assembleia tinha os irmãos que vieram como Paulo do farisaísmo, mas que não tinham entendido, eles estavam querendo que os gentios... Essa transição, irmãos, foi muito difícil, hein? Como os irmãos, primeiros cristãos, todos judeus, sofreram por conta dessa perseguição, dessa necessidade. Ok, tudo bem, Cristo é a revelação do Antigo Testamento, é em Cristo que as coisas, tudo converge. Mas isso não quer dizer que eles não tenham que cumprir a lei de Moisés, caminhar junto com isso. Isso causou muito tempo, né, esse sofrimento. Então, esse trecho que a irmã Claudinha leu é exatamente para mostrar que foi necessário levar essa questão. Agora, né, mostrei aqui para os irmãos na leitura que com relação a Tito, esses falsos irmãos, é exatamente aí o que Paulo chamou. Esses que estavam querendo obrigar,
também lá em Jerusalém, defendendo esse ponto de vista, tinha o mesmo, vamos dizer, intento que os que iam para a Galácia perturbar, perverter o evangelho que Paulo tinha pregado aos amados irmãos da Galácia. Amém? Nesse livro de Gálatas, a gente até o final, a gente vai ver como é maravilhosa a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E como tem um monte de penduricalhos e coisas que só é carga, só é fardo, e que não tem a ver com o evangelho de Cristo. Mas também nós vamos ver que o evangelho de Cristo não é esse evangelho barato que dizem por aí. Entendeu? A diferença é que nós não seguimos lei. Deixa eu ir lá consultar o capítulo 3, cláusula 4, não sei o quê, parágrafo não sei o quê. Pode? Não pode. Aí você está fazendo mecanicamente. É pelo Espírito, porque o Espírito habita em nós. E só em a gente saber que amamos a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo, está tudo resolvido. A gente já sabe se, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Não, então não vou fazer. Você já está cumprindo tudo. Eu gostaria de subtrair aquilo ali de alguém? Não, então não faço isso. Eu gostaria de depredar isso aqui? Não, então que a minha casa fosse, eu também não vou fazer. Os princípios todos. Porque os homens eram maus. Irmãos, lembrem disso, não é questão de jogar culpa, não. Isso é dito pelos próprios judeus, tá, queridos? Os irmãos imaginam como que aquela multidão de judeu que era escravo e apanhava saiu do Egito, né? Tinha tudo de errado que você possa imaginar, queridos. Eles só sabiam uma coisa, descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, mas não tinha ninguém, o negócio era muito feio, não vale a pena citar aqui. É por isso que tem um monte de regra no Antigo Testamento dizendo, não farás, né? Não terás relações íntimas com animais. Os caras o negócio era muito feio, dito pelos próprios estudiosos judeus. Um monte de gente bruta, uma massa bruta, que foi sendo moldada, e aquele homem tinha que morrer para nascer um novo homem. E quando eles começaram a andar melhor, foi por causa da lei, para que eles não andassem naquelas loucuras. Então ela tinha um propósito, uma primeira transformação, mas ela não leva para o porto final. Quem leva é Jesus. Amém? Então os homens eram brutos, né? Nessa altura do campeonato, não, que já tinha bastante tempo. Né? Aquilo é em relação à época, aqui é cerca de 1.500 a 1.600 anos. Estamos falando de quase 2.000 anos em relação ali, não para a gente. Tá? Então, amados, isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram entre nós e queriam nos reduzir à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, louvado seja o nome do Senhor. Essa expressão, amados, nem por uma hora, é uma expressão idiomática no sentido de dizer o seguinte, nem por um breve momento, nem um piscar de olho, a gente não cedeu, não. Dá para liberar por 30 segundos? Algo mais ou menos assim. Tá? Não dá. O que ele está dizendo é não cedemos nem por uma hora, não cedemos. Não existe negociação com o evangelho da verdade. Amém? Então, não cedemos nem por uma hora. E estudar e entender que não necessariamente apóstolo, cremos que não, mas outras pessoas que estavam em Jerusalém ficaram, vamos dizer assim, não muito confortáveis com a presença do tal do Tito, grego não circuncidado. Falou, não vamos ceder nisso nem por uma hora. Isso aí não existe acordo. No caso de Tito, não existe. Por isso que Tito é citado aqui como exemplo para os Gálatas, que lá, vamos dizer, onde era a matriz, Jerusalém era o centro eclesiástico da época, tudo isso ia acabar, né? Anos 70, que tudo ia ser destruído, conforme o próprio Jesus profetizou. Já tinha dito, né? Tudo isso ia acabar. Disse, olha, nós não abrimos mão nem por um minuto disso aí. Mas de jeito nenhum vai ter acordo com esse negócio, por causa de falsos irmãos que estão ali no meio. E eu achei interessante Paulo chamar de falsos irmãos. Ele já disse, você não, nem considero você meu irmão. Desculpe, você não é meu irmão. Você não comunga da mesma doutrina.
Isso é falado, João fala isso nas suas cartas sobre essa questão de doutrina. É muito diferente. Nós já vimos sobre a expressão da palavra outro. O que eles estavam trazendo não era uma variante do evangelho que podia ser consertada, né? Você precisa conhecer um pouco mais, precisa podar aqui. Não, eles estavam trazendo um negócio, é outro bicho que vocês estão trazendo. Isso aí não é evangelho. Então, não cederam nem por uma hora. Significa dizer, não ceder de forma alguma, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, tá? E quanto àqueles que pareciam, aqui pode parecer uma arrogância do apóstolo Paulo, vocês vão ver que não é, tá? Não é uma questão de arrogância. Você tem que ver o contexto geral aqui. A gente já está indo para o final, tá? Porque na próxima aula, se Deus quiser, a gente começa do 11, que ainda é testemunho, mas é um testemunho que vai ter um foco muito grande no comportamento de Pedro, Barnabé e outros judeus já convertidos ao cristianismo, que sabiam o certo, mas que começaram com medo dos judeus a fazer errado. Então, é continuação do testemunho? É, mas tem um foco muito específico. Amém? Então, vocês vão ver, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, de quem que ele está falando? Pedro, Tiago, as colunas lá da igreja. Quais tenham sido outrora? Não me interessa. Olha Paulo como é. Não estou nem um pouco preocupado, porque eles foram os 12 que ficaram com Jesus. Né? Aparentemente parece uma grosseria, mas vocês vão ver que Paulo está escrevendo para os Gálatas. Ele não estava afrontando nenhum apóstolo lá. Mas quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, na versão que eu estou lendo, mas em qualquer outra é algo nessa linha, tá? Deus não aceita a aparência do homem, não é verdade? Né? Nem aparência, nem cargo. Não, eu sou o ancião não sei o quê, eu sou não sei o quê, né? Sempre que tem esse negócio de eu sou, né? Eu tinha um pastor amigo que ele falava assim, rapaz, eu sou é Jesus, só ele eu sou. Ele é o sou o tempo todo, o grande eu sou. Né? Mas, olha só, Deus não aceita a aparência de homens, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. O que Paulo está falando? Não é desprezo, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eles viram que o evangelho que eu pregava é o evangelho correto, o mesmo deles, então não tem nada para acrescentar. Não tem nada para dizer, Paulo, o teu evangelho está faltando isso, está faltando aquilo. Eles nada me acrescentaram, tá? Ele está dizendo isso, lembre-se bem disso. Paulo está falando para o pessoal da igreja da Galácia, que era longe lá de Jerusalém, região lá para o meio, lá, quase separação ali, né, perto da Turquia com a Europa, tá? A igreja longe, então está escrevendo para lá. Não houve nenhuma coisa assim relevante de que eu pudesse ser ensinado em relação ao evangelho da verdade que eu já preguei para vocês, ó Gálatas. Então ele está dizendo, eu tive com as maiores autoridades, entre aspas, não é? No passado, né? E se eles foram alguma coisa, Paulo diz, ó, pouco está me importando, porque a aparência, Deus não olha a aparência, né? Então o SEAT vai dizer, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ou seja, para os gentios, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão dos judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ou seja, é o mesmo Deus que opera, tá? O que aqui está dizendo não há problema nenhum em grupos distintos. Isso é até interessante. Você percebe essa questão dos grupos? Um grupo vai para lá, outro grupo vai para cá. Mas não era sectarismo, era para pregar o mesmo evangelho. Apenas o público-alvo era diferente. Quer falar, Carlos? O público-alvo era diferente. O pastor Carlos vai falar. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aqui tem um ponto muito interessante que é o resultado daquilo que está sendo feito, né? Então,
quando você olhava para um evangelho, que era o evangelho que estava sendo pregado para os judeus, você viu o resultado desse evangelho sendo pregado, você tinha transformação de vida, santidade, você tinha ali compromisso, e quando você olhava para o evangelho de Paulo, você tinha essas mesmas coisas, né? Então, quando você comparava o resultado, você via que tanto por uma via quanto por outra, você estava chegando no mesmo lugar. Deus estava sendo exaltado, havia compromisso, havia reverência, havia todas essas coisas. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, nos nossos dias, nós vemos vários movimentos eclesiásticos, mas quando você olha para o resultado, você não vê o mesmo resultado. Você pode ver número, você pode ver quantidade, mas você não vê o mesmo resultado. Compromisso com Deus, fidelidade, santidade, vida entregue na presença de Deus. Se você não tem o mesmo resultado, logo não é o mesmo evangelho. Amém? Transformação, né, que você tanto fala, né? Amém. Que é a contribuição perfeita aqui do pastor Carlos, né? E você vê que vão para públicos distintos, quer dizer, pode ter alguém agora lá na China, outro na Rússia, em lugares que a gente pensa que... E o evangelho está sendo pregado igual o do Brasil, igual, né? E eles lá também estão falando o mesmo. Eles estão certos que estão pregando o evangelho correto, está tendo resultados, e falando, lá na América Latina também, tem irmãos que são perseguidos, essas coisas todas e tal. Mas o resultado, né? Porque hoje em dia tem muito isso. É usado para outros fins. Evangelho usado para outras finalidades, que não levaram a Cristo e a gente ter prazer e alegria nessa nova forma de viver, da nova criatura que nós somos. Nascemos de novo. Né? E olha, como eu falei aqui, ó, olha o 9 em contraste com o 6. O 6 vai dizer, enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, que eu quis dizer assim, aparentemente parece uma grosseria de Paulo, você vai ver ó, no 9 que não é nada disso. Ele apenas está descrevendo para os Gálatas. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é o Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para o da circuncisão. O que ele quer dizer com isso? Comunhão plena entre os irmãos. Eles viram que o evangelho era o mesmo, apenas o público destinatário era diferente. Né? Em algumas versões está um pouquinho diferente, mas o que quer dizer é o estender de mãos, não como muito prazer, quando chega alguém, ou então tudo bem, não. Foi o final, o estender a mão foi uma comunhão, tem comentaristas que chamam assim, entre aspas, né? Porque Paulo não precisava disso, mas é como se fosse um endosso dos irmãos. Ali, está tudo certo no evangelho que você prega. Ele está contando isso para os Gálatas entenderem que ele passou a maior parte do tempo fora de Jerusalém, não ia lá, e quando foi e falou do evangelho que prega aos gentios, os que eram colunas estenderam as mãos para ele e falaram, está tudo certo, é isso mesmo. É isso mesmo, nada a acrescentar. Por isso que ele diz no começo, nada me acrescentaram. Tá? Vamos ficar de pé? Terminamos aqui essa parte. E o 10, né, é o último versículo que a gente vai terminar. Houve apenas uma recomendação para que eles sempre se lembrassem dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que foi uma prática do apóstolo Paulo, principalmente aqui, os pobres de Jerusalém, irmão. Lembre-se que Jerusalém estava numa situação muito difícil. O Império Romano ali tinha a questão do templo construído, aquela coisa, mas a vida lá, tirando aqueles ricos que eram os fariseus, saduceus, a vida do pessoal era muito difícil. Então você vai ver sempre Paulo, em todas as viagens, ele praticamente traz a oferta para levar para os pobres de Jerusalém. Ele vai lá e leva para os pobres de Jerusalém. Tem uma no livro de Atos, acho que já no 9 mesmo, encomendaram para ele, ele foi com Barnabé levar, sob a responsabilidade dele. Então ele não esquecia das pessoas que eram muito necessitadas, porque tantos de lá, né, ajudavam, quanto as igrejas de fora. Tem até igreja que Paulo vai falar, que eles deram mais do que podiam até. Igrejas gentílicas que deram ajuda mais do que podiam. Tá?
E a gente sabe também, né? Terminamos aqui, tá? Por hoje a gente sabe também que é uma tônica muito forte na epístola de Tiago, essa questão, né? Quem já leu Tiago, os 5 capítulos, vê como ele faz dizendo que tanto o pobre e o rico, os dois dependem de Deus. E vai depois, lá para o final, também vai falar que os ricos que fraudam, aqueles que são fraudadores, as riquezas dele testemunharão contra ele no dia do juízo. O ouro e a prata que vocês acumularam vai corromper e vai testemunhar contra vocês do que vocês subtraíram do trabalhador. Né? Tiago tinha muito essa importância, ele tinha muito essa preocupação. Você vai pegar a carta de Tiago, você vai ver isso. Do capítulo 1 ao 5, ele está sempre, não é? Tirando o material, dizendo, olha, não é a riqueza material que é. Quanto a receber pessoas na igreja, ele vai falar isso também, né? Se você só recebe lá o engomadinho, engravatado, né? Por que não recebe o outro irmão com a camisa mais simples? O que é que está vendo aí? Ele é menor, né? Então, Tiago sempre teve essa preocupação, tá? E o que Paulo diz, ó, se esforçou por fazer e está comprovado, basta você ler as cartas de Paulo, quase sempre. Corinto tinha isso. Então. Amém, amados? Então, próximo encontro nosso, a gente vai a partir do 11, do capítulo 2, que é continuação do testemunho. O Carlos ainda vai falar. Carlos vai até falar, eu vou pedir já para orar quando terminar, só Amém. entregando esse período de EBD. Amém? Amém. Você estava falando aqui sobre Tiago, né? Falar sobre como a gente recebe as pessoas na igreja, sem acepção de pessoa. Eu estava lembrando e estava falando com o Arlindo aqui. Imagina se Tiago visse hoje que tem até área VIP na igreja, né? Tem área diferenciada. Amém, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos que nós recebemos aqui hoje, nesta manhã. Agradecemos a Ti, pedimos a Ti, Senhor, que retenha esses ensinamentos em nossos corações, para que essa palavra, Senhor, gere crescimento em nós, para que possamos meditar nela, Senhor, para que possamos evoluir como servos de Deus. Pai amado, obrigado por este momento, Senhor, e agora nos dê um intervalo abençoado para a glória e louvor do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém.